sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para o Túlio, para ele começar, então, a discussão. Espero que seja bem proveitoso para todo mundo que se interessar pelo tema. Beleza. Bom, vamos lá, né? Primeiro eu queria agradecer muito, né, ao Sei Convida, dizer que eu estou muito feliz de estar desse lado, né? Eu sou normalmente eu estou nos comentários, né? E para mim é uma honra estar aqui do outro lado, né, dos comentários e tal. Também, assim, então agradecer, né, esse esforço, que é um esforço coletivo, como as coisas que são feitas, não sei, são coletivas, né? Essa aposta no comum, né, que tornou possível estar aqui, várias pessoas e tal. Então eu agradeço pelo convite e pelo espaço. Bom, eu também sou membro do SEI, né? Apesar de um pouco calado, né? Eu acho que o SEI é um espaço que eu tenho frequentado, né, recentemente na minha vida e assim é um lugar à esquerda onde a gente escuta coisas muito interessantes assim e novas, né? E que eu acho massa assim. É um lugar muito experimental mesmo, né? Eu acho que essa é uma boa palavra para descrever, uma palavra que sempre está nas nossas reuniões e, né, a gente sempre está às voltas com isso, né? Bom, gente, então é isso, né? Como o Matheus disse, meu nome é Túlio, eu sou doutorando no PPGSA, na FRJ, também sou psicanalista, né? Eu normalmente, assim, quer dizer, a minha pesquisa principal, né, desde os tempos da graduação, é na área de saúde mental, em torno de várias questões, assim, principalmente focadas o que a gente chamaria de itinerários terapêuticos em saúde mental, né? Tem meu mestrado foi uma etnografia no manicômio judiciário, meu doutorado está sendo, né, um trabalho, né, num hospital psiquiátrico, né? Então eu sempre tive um pouco essa curiosidade essas partes da saúde mental em instituições mais fechadas, né? Túlio, Bom, desculpa aqui interromper, parece que a gente teve uma leve falha técnica e o início foi cortado, então só para eu ah, reapresentar você brevemente. tá, ok. O... Enfim, então estamos aqui hoje, gente, mais esse episódio do Sem Convida, caros telespectadores. E, enfim, a discussão hoje, né, como tu já estava aí comentando, vai ser sobre as metáforas que têm sido veiculadas aí ao redor da Covid-19. E o Túlio é um membro do SEI, como ele falou, nosso colega, mas ele também atua como antropólogo e psicanalista, ele é doutorando lá no PPG de Sociologia e Antropologia da UFRJ, membro do Laboratório de Etnografias e Interfaces do Conhecimento, e está trabalhando nessa área da antropologia da saúde. Então, assim, sem mais delongas, tendo te reapresentado, eu repasso a palavra para você, Túlio. Ah, beleza, né? É isso aí. Bom, então é isso, né? E assim, a ideia é um pouco, eu vou apresentar o argumento geral, né, de um texto que ainda não foi publicado, né, mas será publicado no final desse ano, num dossiê da revista Ponto UB, que é uma revista de antropologia urbana da USP. Foi a convite, né, da provocação de alguns colegas que estavam lá, que estão gerenciando, né, e fazendo aí esse processo de confecção desse dossiê sobre a pandemia. Eu fui convidado para fazer um comentário e achei que seria interessante trazer isso para discussão, né? Também dentro desse caráter experimental, quer dizer, eu estou nesse texto ensaiando, né, testando algumas hipóteses, né, testando uma certa perspectiva teórica que tem me feito repensar algumas questões da antropologia, né, especialmente, né, bom, o texto, né, esse texto Covid-19 e as suas metáforas, que é sobre esse texto, né, essa apresentação tem um vínculo direto com esse texto, né. Primeiro que esse título ele é uma paráfrase, né, de um livro, de um ensaio, na verdade, mas que está dentro de um livro que foi muito tem uma conexão direta com
me moveu a escrever esse texto, que é o livro da Susan Sontag, né, o texto AIDS e suas metáforas, né, e ele tem também nesse texto, que foi a versão que foi publicada, né, aqui no Brasil, traz os dois textos dela, né, Doença como Metáfora e AIDS e suas metáforas, né. Eu acho esse texto muito importante e pouco recuperado nessa discussão atual, e eu acho muito relevante trazer esse texto, que é um texto que tem dedicado justamente a isso, né? Essa tentativa de é uma tentativa um pouco assim de compreender esses circuitos metafóricos, como o Matheus colocou, mas no sentido, né? Esse gesto da Susan Sontag é bastante famoso, estudado, né? Ser contra a interpretação. Né? Então, a atitude que ela tem é uma atitude deflacionária, vamos colocar assim, né? De pegar a metáfora e deflacionando esse a mais de sentido das metáforas, né? O texto dela tem esse movimento, né? E esse gesto, e eu, assim, muito humildemente, né? Tento repetir esse gesto no texto. Tem uma dificuldade de fazer essa apresentação, porque esse texto tem um caráter mais ensaístico, né? Então ele depende muito da forma, a forma como eu argumento, né? Como um texto de ensaio, né? Ele tem essa característica de ser uma forma muito imbrincada, então para mim é um pouco difícil apresentar, porque apresentar seria de alguma maneira desmembrar, né, e vai ser isso, eu vou desmembrar esse texto em alguns pontos para o debate, mas eu vou priorizar o debate, né, então não vou priorizar tanto o estilo, vamos colocar assim, do texto, e mais os pontos que eu toco para a gente pensar junto essa questão, né. Bom, assim, é muito engraçado, porque do ponto de vista artístico, né, assim, um monte de gente pensou no Camus, né, assim, quando a pandemia começou e tal, a peste lá do Camus, e eu pensei num texto do Antonin Artaud, que é esse cara, um dramaturgo francês, né, que louco, né, internado em um hospital, mas um artista brilhante, assim, completamente excepcional, que teve muita influência no surrealismo francês. E ele tem um texto muito bom que chama O Teatro e a Peste, né? E assim, o argumento do texto, né, desse texto é muito interessante, muito forte, assim, uma peça artística muito interessante, porque ele vai fazer essa provocação, né, de pensar uma espécie de teatro da peste, né? O que é o teatro tem a ver com a peste, o que a peste tem a ver com o teatro, né? Dessa dupla pergunta, né? E por que esse texto veio até mim? Porque tem o famoso tweet que circulou pela internet. Eu vou descrever assim, mas seria massa se conseguissem ver, né? É uma peça maravilhosa para você pensar isso que me interessava, que essa manifestação que teve, uma manifestação meio performance, né, que teve na Avenida Paulista, de manifestantes pró-Bolsonaro e tal. E essa cena, né, me lembrou muito a coisa do Arthur, né, o teatro da peste, né, porque nesse ensaio, nesse texto do Arthur, ele vai mostrando as pessoas em colapso, né, na rua, quer dizer, entrando em colapso com a peste, né, com aqueles bubões na pele, né, na rua, e tinha toda uma questão, isso é uma questão também trabalhada na literatura, né, da lascividade da peste, como se esses corpos tivessem, sei lá, em colapso libidinal também, né, não só viral, né. E aí, eu vou ler rapidinho só essa parte, né, do texto que começa, né, que é descrevendo essa cena. Em maio de 2020, um grupo de manifestantes pró-Bolsonaro fizeram um teatro pandêmico na Avenida Paulista, enquanto o país batia a marca de 11 mil mortos vítimas da Covid-19, quadro clínico causado pela ação do novo coronavírus. Durante o espetáculo, um narrador anuncia suicídio, fome, doenças, violência. Para cada palavra, um novo personagem aparece no centro da performance, simulando sua morte da causa anunciada.
Atrás da cena, vemos uma faixa: "O medo mata mais que o vírus", e outra com o desenho do busto do presidente do Brasil e os dizeres: "Te apoiaremos de coração". A música Thriller, né, do Michael Jackson, começa a tocar e os mortos levantam-se, né? Então todos esses que morreram por essas causas que o narrador dizia, nessa palavra meio divina aparecia, as pessoas morriam disso, eles levantam, né? Um caixão se abre e dele uma mulher ensanguentada, né? Essa mulher ensanguentada surge desse caixão com uma camiseta que dizia fake vírus, né? Isso é sensacional. Emerge com as mãos estendidas e ressuscita os mortos, assinalando não com as mãos, né? Então ela toca cada um deles dizendo assim, fazendo assim com as mãos. Todos se erguem e dançam como mortos-vivos. A mulher retorna ao túmulo e os outros participantes se amontoam sobre o seu corpo, né? Então o fim dessa dança é essa mulher retornando no caixão e a sua maioria homens, assim, mas não só, se amontoam em cima dela. A música se encerra, o narrador pede aplausos, dando fim à performance, e é então que uma voz feminina, né, diferente dessa primeira voz do início da performance, diz no microfone, antes de divulgar o show que começaria a seguir, né, gente, fica aí que vai ter show e tal. Pessoal, o coronavírus mata, mas mata muito menos do que dizem por aí. E eu achei, assim, essa cena bem interessante para pensar um pouco a partir dessa história que o Arthur conta no texto, né? E curiosamente também é um texto aquelas conexões bizarras, né? Do tipo, eu falei maio de 2020 essa cena e a cena que o Arthur descreve é entre abril e maio de 1720, então 300 anos antes, né? É uma cena que ele destaca e aí, bom, historicamente tem uma disputa se isso realmente aconteceu, ou se isso seria uma espécie de lenda local, né? Mas é uma lenda local bastante replicada, né? Que nessa cidade, uma cidade italiana, em um dos surtos da peste, o rei, né, dessa cidade, assim, o soberano dessa cidade, ele tem um sonho antes da vinda da peste, né? E ele então vem, né, um sonho meio profético, né? E aí o barco atraca e ele impede, na verdade, que esse barco atraque por esse sonho. Isso faz com que o Arthur comece a dialogar assim, isso que muito me interessa, né? O que é para além do traço viral, né? Para além do vírus enquanto uma entidade física, biológica, né? O que muda o que eu estou chamando meio propositadamente, utilizando uma categoria demodê, o que muda na paisagem espiritual, né? E o quanto que talvez, né, um surto viral, né, ele não pode ser reduzido analiticamente, se a gente quer entender os efeitos disso, à sua carga material. A gente também tem que compreender os seus efeitos materiais, né? Mas a gente precisa também compreender como é que ele altera, né, a paisagem espiritual. Quer dizer, o que faz com que esse rei, que não foi contaminado pelo vírus, é isso o que o Arthur articula ali, né? Olha, tem algo para além do vírus que é a peste. É um pouco o argumento que ele faz, né? E essa peste seria algo como um tipo de duplo, né, da carga viral, e que esse duplo que o Arthur chama como uma entidade psíquica, né, afeta o soberano, né? E eu acho essa imagem muito interessante para pensar essa cena anterior que eu descrevi. Né, assim, porque o fator, quer dizer, material está ali, claro. O vírus está ali circulando, provavelmente nessa Avenida Paulista, provavelmente entre esses manifestantes. Mas tem esse a mais, né? Tem essa pequena coisinha a mais que me interessa, né? Bom, e aí só que, claro, há uma diferença brutal, assim, entre uma cena e outra, e ela precisa ser
depurada, porque o que o Arthur vai discutir nessa cena, que ele é um pouco o que a Sontag chama dessa primeira duplicação entre o evento e ela usa essa categoria, entre o evento e a imagem, né? Entre o vírus enquanto uma entidade física e a sua imagem, né? Os modos de figurar, né? Os modos de metaforizar, os modos de figurar, né? Ou melhor, assim, os modos de figurar, essa imagem mesmo viral. Isso que ela vai dizer que há uma mudança, né, a partir do momento, principalmente, né, com os avanços das pesquisas sobre vírus, bactéria, etc. e tal, principalmente com a possibilidade de ver essas entidades sob o microscópico, analisá-las, examiná-las laboratorialmente, quer dizer, como você tem um ganho analítico dessa escala, a relação com o vírus muda, em que você não tem só essa primeira duplicação entre evento e imagem, mas você tem uma reduplicação, que ela fala que é o evento e a projeção. Então, isso fica fácil de entender quando a nossa sensibilidade pandêmica, principalmente esse texto, né, ele pega até a notícia das 100 mil mortes. Depois, eu acho que a gente pode discutir mais sobre isso. Eu acho que agora o quadro mudou, né? Mudou um pouco, algumas coisas se agravaram, se aprofundaram, mas no início era muito mais comum, assim, você via esse acompanhamento mais extensivo, né, das projeções do número de contaminados, da curva do grafo, de vamos achatar a curva em certo, claro que isso não é dirigido a todo mundo, mas que isso estava muito forte, estava circulando bastante, né? Essa ideia de projeção, essa ideia de que nós podemos alterar, calculando a probabilidade, a gente pode alterar o desenlace futuro da pandemia, então a gente fica meio que calculando estatisticamente, né? Isso faz muito parte dessa sensibilidade pandêmica mais contemporânea, né? E eu acho que ela pega muito bem, mas o ponto é que seria assim, que essas metáforas, né? E a gente já vai entrar nelas, elas teriam a capacidade, assim, de contração, né? Ela coloca, né, a projeção e a imagem, ela contrai esse intervalo entre a projeção, a imagem e o evento, né? A metáfora teria esse lugar de uma certa síntese, né, pragmática, né? Ou seja, ela sintetiza, né, ela junta, ela e organiza, né, as nossas práticas sociais passam a ser sensibilizadas, né? A metáfora conceitua, né, vamos colocar assim, oferece um material, oferece a possibilidade de conceituar, né, da qual a gente extrai certas práticas. Então, o que eu estou querendo dizer? É que a gente pode pensar, e aí claro que é muito arriscado, né? Essa é uma tentativa ensaística, é um comentário, no calor do momento, então eu estou tomando todo esse risco, né? E estou mesmo. Para pensar um pouco assim, esses dois grandes agrupamentos metafóricos, que eu acho que que eu julgo que pelo menos esses dois agrupamentos são fáceis da gente perceber, e eles não necessariamente eles estão estanques, né? Eles também podem se sobrepor, eles se relacionam entre si, mas dois agrupamentos metafóricos, que é da ideia de que a gente está numa guerra contra o vírus. Então, se a gente está numa guerra contra o vírus vai aparecer como inimigo, ou como alienígena, ou como invasor, né? E outro grupo metafórico esse é mais difícil de nomear, mas eu escolhi nomear da tal imunidade de rebanho por infecção natural, né? Essa ideia de que, bom, o vírus é só uma gripezinha, ele é algo natural, como uma chuva, né? E qualquer reação,
né? Isso aí são coisas que o Bolsonaro falou, mas que também circulam, né? Mas qualquer reação, então, ao vírus, a taxa de contaminação, etc., seria, né, é como você está reagindo à chuva, né? Então, seria uma reação exagerada de pânico, medo ou histeria, né? Daí a gente lembra um pouco essa faixa, né? O medo mata mais que o vírus, né? Eu acredito que se a gente pensasse assim, esses dois agrupamentos, a gente é capaz de fazer um certo mapeamento, né, e entender que numa situação em que é essa que a gente está vivendo, em que você tem um problema básico de mapear, né, literalmente, de fazer exame, mapear o número de contágios, né, então já é um primeiro problema. E segundo, né, que não há vacina ainda, né, apesar de terem várias vacinas na fase 2, vários países, inclusive, anteciparam, né, pularam a fase 3, já estão aplicando nas pessoas, a gente ainda não tem, né, a vacina sendo distribuída em massa, em escala global, etc. e tal. A gente tem certos ensaios, certas previsões, certos testes e tal. Então, nesse momento, né, a nossa sensibilidade na vida cotidiana, na vida ordinária das pessoas, né, acaba sendo mediada, né, simbolicamente. Sim, mediada, mais que simbolicamente, mediada metaforicamente, para dizer de maneira mais precisa. Né? Então, isso que eu estou pegando de um filósofo, que tem um livro muito bom que chama O Inframundo, que é o François Bonnet, ele vai falar de uma biopolítica da percepção. Né? Ele vai juntar certa Rancière, Foucault e tal, pensar um pouco essa ideia de uma biopolítica da percepção, ou seja, que a percepção, né, o modo pelo qual uma matéria sensível é qualificada, né, e administrada e distribuída, né, biopoliticamente. Como é que isso como é que é essa organização biopolítica da percepção? E a gente vê muito isso, por exemplo, nas tentativas e nas ações de manipulação dessa projeção estatística, né, feita em vários momentos pelo governo, de manipulação da estatística oficial, uma série de ações aqui que eu não vou detalhar, a gente pode conversar mais sobre isso depois, né, que a gente vai percebendo um pouco justamente essa biopolítica da percepção, né, como que o cálculo do risco da contaminação, etc., ele também se baseia um pouco nessas metáforas que estão disponíveis, né. Do ponto de vista metodológico, eu não gostaria de adotar duas posições, que seria uma espécie de um construcionismo irrestrito, em que a gente simplesmente descarta a materialidade do vírus, dizendo que ela não importa, e que a gente vai passar a compreender, né, essa pura performance do vírus, os seus efeitos, né, nas relações sociais e tal. Eu gostaria de evitar assim, essa posição, eu sou crítico a essa posição, mas também gostaria né, que essa posição que eu acho que maneira que eu consigo tentar definir é que a matéria é imaterial, ou seja, ela desconstrói qualquer recalcitrância da matéria, né? Essa coisa que é indiferente a nós. Eu gostaria de trabalhar com isso. Mas eu também não queria ir para o que eu estou chamando de um realismo materialista, né? A ideia de que o imaterial não é real. Né? Também acho que não é por aí que eu gostaria de ir e tal. E isso ajudaria um pouco esse lugar que aí eu estou trabalhando com esse filósofo alemão que se identifica a partir do novo realismo. A gente pode conversar um pouco sobre isso, que é o Marcos Gabriel. Que eu acho que traz elementos, né, muito interessantes e pouco não se trabalha muito com ele na antropologia, mas que ele traz elementos muito interessantes para pensar essa nova antropologia que está por aí. Vamos colocar essa antropologia. Bom, a gente pode conversar sobre isso. Mas por quê? Por que isso é importante, né? Isso essa possibilidade aí, né?
porque a antropologia quer tomar um lugar epistemológico, né, em que a gente não vai tomar o nosso interlocutor por mais... a gente não vai tomar nenhum interlocutor como estúpido. Esse é o desafio epistemológico da antropologia. Eu não vou tomar o bolsonarista, o Bolsonaro, como estúpido. E qual é o desafio disso, né? Então a gente vai recusar que essas pessoas tenham um transtorno cognitivo, que elas não entenderam o vírus e que a gente precisa então esclarecer. Eu acho que não é por aí, né? Então esse foi um pouco o desafio de tentar pensar esses circuitos metafóricos e tal, né? Bom, o risco, né? Assim, já estou finalizando para a gente priorizar o debate, assim. Bom, primeiro que a primeira observação que eu tenho é que se você for examinar criticamente um relato que saiu epidemiológico sobre o impacto do vírus na população, esse impacto ele não é homogêneo. Ele não é homogêneo nem do ponto de vista epistemológico, restritamente, porque a dinâmica da população entre distanciamento social e circulação é heterogêneo, ou seja, as pessoas às vezes estavam em isolamento, aí essas pessoas que estavam em isolamento até agora estão em circulação, e as pessoas que estavam em circulação estão em isolamento. E isso mexe com a curva epidemiológica, vamos colocar assim, mas também, do ponto de vista social, esse impacto é diferencial. Negros são mais impactados do que brancos, indígenas são mais impactados, e amarelos são mais impactados do que brancos, né? Pobres mais do que ricos, mulheres, negras principalmente, mas mulheres mais do que homens. E essas causalidades, assim, por exemplo, em relação às mulheres, você, do ponto de vista epidemiológico restrito, em relatório sai que não tem uma diferença muito grande de impacto no organismo, né, nas biomulheres e nos bio-homens, vamos colocar assim, né? Mas, do ponto de vista social, né, há um aumento de 22% dos feminicídios, por exemplo. É um grande aumento, né? É um aumento significativo, né? Então, diante desse cenário, né, a epidemiologia não dá conta, porque ela pressupõe alguns modelos, né, que são mais adequados para as camadas médias urbanas, que não, às vezes não consideram, né, a epidemiologia sozinha, né? A gente precisa dela, obviamente. Mas que, enfim, quer dizer, considerar outros fatores, né, considerar um diálogo com as ciências humanas seria muito interessante para ver, né, para pensar esses impactos diferenciais, especialmente nas favelas, né? Dito isso, eu diria que, bom, as metáforas militares, bélicas, elas se encontram frequentemente entre os cientistas naturais, né? Uma ideia de que a gente está numa guerra contra o vírus, né? E então a gente precisa um pouco, né, combater isso, etc. e tal, né? E a ciência seria um dos instrumentos nessa guerra, né? Mas também em diferentes níveis de governo. Tanto o chefe lá das Nações Unidas falou que a gente estaria numa guerra contra o vírus, que precisaria de um plano de guerra para lutar contra o vírus, mas também, em ponto de vista lá, né? Por exemplo, um prefeito de Belo Horizonte faz uma fala, né? Olha, a gente está numa guerra, é lógico que as pessoas não têm culpa, quem tem culpa é o vírus pela contaminação, mas as pessoas, né? Porra, você está numa guerra, você está dentro de casa, você precisa ir trabalhar, aí você vai trabalhar, né? O que ele está fazendo aí nesse movimento, e claro que não é só ele, não interessa ele, a pessoa, mas o que esse discurso produz e o que ele replica, que ele reproduz, é um pouco essa conexão que a Sontag ataca nas metáforas bélicas, é que elas fazem uma conjugação entre inocência e culpa que acaba individualizando o problema do vírus, que acaba culpabilizando os doentes, né? Porque, obviamente,
que você não escolhe ir para o trabalho. Isso é para pouquíssimas pessoas. Algumas pessoas têm que simplesmente trabalhar, e não há possibilidade para algumas pessoas trabalharem remotamente, né? Há outras questões também que a gente poderia considerar, mas eu vou deixar assim, um pouco para a gente pensar isso, né? Eu acho que esse é o limite, é por isso que é preciso ser contra essa interpretação, né? Ser contra esse circuito metafórico. O que não é ser contra a ciência, o que é ao contrário, né? É a gente se apropriar de um discurso científico, epidemiológico, que vai pensar de uma outra maneira o vírus. A gente pode chegar nisso depois. E, por fim, assim, o outro grupo metafórico seria essa ideia de que o vírus é uma gripezinha, ele é algo natural, ele é como uma chuva, todo mundo vai pegar, todo mundo vai morrer em algum momento, então a gente só está adiantando aí algumas mortes. O problema o problema tem vários problemas, né? Tem um problema ético gigantesco, né? Tem uma quase assim, uma coisa que até do ponto de vista estritamente científico, epidemiológico, uma imunidade de rebanho, ela é prática, ela muito teoricamente, especulativamente, no mundo, um modelo muito ideal, a gente consegue até achar ela plausível, mas se a gente estuda a dinâmica das populações concretamente, nem isso é possível e eticamente é absurdo. Mas fora isso, eu trabalhei bastante com a Lauren Berlan, no livro dela que chama Cruel Optimism, né? O otimismo cruel. E aí tem a ver com as minhas preferências, a ideia enfim, alguém que está atento, né, a uns diálogos possíveis com a psicanálise, mas também com uma certa teoria dos afetos, em que ela fala, e eu uso um pouco essa ideia dela de um otimismo cruel que está presente em diferentes formas de conservadorismo, né, no sentido técnico da palavra conservador, né, é que essa perspectiva ela se organiza, né, a partir desse otimismo cruel. Ela é um otimista no sentido que ela se fia em uma promessa em que é possível viver como antes, né, em que é possível viver, né, conforme a gente vivia antes da pandemia, né? Então, mas o conteúdo é cruel. Ela ignora esse conteúdo cruel que é basicamente que os apoiadores, aqueles que se filiam a essa promessa, podem morrer, né? Ou seus parentes, né? Ou podem adoecer, etc. Mas o que está posto nessa promessa é algo mais além da doença e da morte, né? É claro que essa organização não pode ser vista, né, sem, por um lado, uma lógica necropolítica, que eu acho que essa metáfora ela naturaliza uma lógica genocida a curso no Brasil historicamente, né, que tem a ver com nossa atualidade escravocrata, né, não vou nem dizer passado, né. Bom, ela naturaliza isso, né, essa necropolítica, essas mortes são naturalizadas, né, elas não são vistas como mortes passíveis de luto, né. E por outro lado, você tá contido aí uma promessa, né, de que, bom, você vai poder, né, apesar disso, garantir o pão nosso de cada dia, porque o ponto é que isso aí, essas metáforas, esses circuitos, já deu para entender que metáfora não tem nada a ver com uma representação simplesmente, né, mas que tem uma ação pragmática nisso, nessa sensibilidade metafórica, ela coloca esses trabalhadores em passos concretos, esse é o ponto. Bom, por fim, como é que a gente, sei lá, como é que a gente pode se mover nesse lodo, né? Eu diria que nessa perspectiva deflacionária, né, é pensar que simplesmente, olha, eu pego esse trabalho de um antropólogo, David Napier, que trabalha há muito tempo com epidemiologia, né? E ele fala, olha, o vírus, eles não são de forma alguma invasivos, eles são inteiramente inertes, incapazes de vida ou de reprodução. Eles são bits de informação de que os nossos corpos dão vida. A nossa relação com essa alteridade viral é de simbiose.
Então a gente precisa, né, não é esse outro, né, que a gente vai, né, que é um inimigo, um invasor, e tampouco dá para a gente ignorar essa alteridade, né? A gente precisa talvez encontrar um lugar, né, de admitir que a gente está numa relação simbiótica com esse negócio e que, dada a crise global do capital, essa vai ser a nossa primeira pandemia, né? De outras que provavelmente virão, né? Talvez esse seria o início, né, de começar a pensar a coisa de outra maneira. É isso. Obrigado. Show, pô. Ótima apresentação, muito obrigado aí, Túlio, de novo, por estar aqui com a gente. Eu tenho várias perguntas, né, como eu tinha comentado, mas também temos várias perguntas no chat, e, enfim, vou dar uma passada aqui, dar uma lida, e a gente vai dialogando, né. Enfim, mas muito interessante, inclusive, até nas referências também, depois eu queria, se der tempo, como sempre, falar até da questão do Marcos Gabriel que você escolheu aí, e também é um autor que eu acho interessante, enfim, não é um autor... Ele tem uma pegada meio pop agora, mas ele não é um autor muito lido, assim, ultimamente. Enfim. Mas aqui, das perguntas, chegou uma pergunta aqui. Acho que eu vou passar umas perguntas e você vai comentando, né? Fazer essa rodadinha aqui. Tem umas 3 ou 4, enfim. Você vai fazer uma em questão... bloco só para eu saber? Eu pensei nisso. Como é que você prefere? A gente pode também fazer uma a ser. uma. Pode ser em Pode bloco? ser. Show. Então, vou botar então aqui 3 primeiras que apareceram, que foi uma da Clarissa falando como essa relação das metáforas... Não, desculpa, começa antes. Ela falou que gosta do trabalho das metáforas da AIDS da Susan Sontag e pergunto para você, né, se você vê uma relação da epidemia da AIDS e a pandemia hoje e como é que é a relação, né, das metáforas hoje e naquela época e o modo como elas fazem a doença aparecer, né, para as pessoas. A outra questão foi de 41 noites. Quarentena e uma noite. Quarentena e uma noite pergunta sobre o que você falou do cálculo do risco, né? E ela pergunta se o cálculo do risco pode ser inflacionado a partir das metáforas, né? Então, enfim, como é que as metáforas afetam ou não o modo como as pessoas estão aferindo esse risco. E a outra questão que apareceu aqui era uma dúvida sobre esse conceito de biopolítica da percepção, e que o Daniel pergunta: também seria biopolítica da percepção o que leva a OMS a decretar uma doença como pandemia e os seus efeitos? Legal. Massa. Vamos lá. Obrigado pelas perguntas, né? Bom, a primeira pergunta que né, pega um pouco o trabalho da Sontag pois é, né? É bem diferente, né? Assim, a epidemia da AIDS, né, nesse contexto dos anos 80, com o que a gente está vivendo agora de uma pandemia. Porque, claro, a contaminação sexual joga a coisa, as metáforas inflacionam, né? Loucamente. Assim, de um jeito, né? Então você tem assim isso, ela vai mostrando muito bem, né? Como que a coisa fica realmente o cruzamento, né? Ou a ligação, né? A cesura, né? A ligação, né, da moralidade cristã, etc, 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 com a doença, né, e dela ser associada a formas de sexualidade não padrão, né, especialmente na população gay e tal, naquela época na década de 80, né, então isso dá uma outra cara, uma outra configuração, e é interessante a gente pensar isso, né, que tipo, o modo da contaminação, que é algo, ou seja, que tem uma razão de ser biológica, né? Quer dizer, o modo pelo qual o vírus encontra
da sua reprodução, né? O Matheus saberia dizer tecnicamente muito melhor que eu aqui, mas tem, quer dizer, essas afinidades orgânicas, né, que entre esse vírus específico e o nosso corpo. É interessante pensar o quanto que esse impacto diferencial na paisagem espiritual é completamente diferente, né? Os dois são vírus, vamos dizer assim, estão nessa categoria, né, taxonômica. Mas o fato de um ter uma relação muito direta com a sexualidade muda completamente, né? E isso é muito interessante, né? Assim, a gente poderia pensar bastante sobre essa pergunta. E eu acho que a experiência da doença, qualitativamente, muda. Para a pessoa que está doente, muda. Né? Eu acho que o que aparece, assim, bom, é claro que é interessante pensar, assim, primeiro pensando livremente, né? Mas pensando na COVID, você tem um espectro muito grande, variável, né, de reações, mas tem essa ideia de não consigo respirar. Né? E é muito interessante o quanto que esse corpo em colapso, no nível da respiração, né, é como se faltasse combustão. No momento em que a gente, nesse modo de vida completamente louco e agitado que a gente vive, é um vírus que promove esse tipo de colapso. Até interessante, o Bifo, né, o Franco Berardi, fez várias crônicas da psicodeflação, né, em que ele pensando faz, exatamente nele, estava pensando no né, ele trabalho faz dele. uma aposta que, eu não sei o que você acha, Matheus, mas uma aposta arriscada, né, mas muito interessante, assim, de pensar o vírus como esse momento, um vírus respiratório, nesse momento, como esse colapso, uma pausa. E a gente tendo que se ver com isso. Então, sim, eu acho que muda a experiência da doença, é muito diferente. É muito mais fácil eu objetivar, por exemplo, eu não moralizo tanto a contaminação. Quer dizer, as moralizações são mais de classe, assim, de classe social. Tem uma contestação assim, porra, é a patroa, o patrão contaminando o empregado, o porteiro, a empregada. Isso está mais em lugar. Isso tem mais lugar. Agora, na AIDS, é outra coisa, né? É muito mais da intimidade, da sexualidade, de traiu, você é gay, você principalmente na década de 80, acho que hoje mudou, mas ainda né? A gente precisa avançar muito nisso. Precisamos deflacionar muito mais. A segunda pergunta, eu achei genial essa ideia de que o cálculo do risco pode ser inflacionado, né? Porque é literalmente isso, né? Assim, eu tiro muito essa ideia de um cálculo do risco de um estudo que saiu mostrando o quanto que as municipalidades, né, os municípios pró-Bolsonaro tiveram uma taxa de contaminação maior. Né? Então, eles arriscam, né, essa hipótese, que eu acho muito interessante, mas o argumento forte, né, que eu acho, né, não é simplesmente uma conexão direta, é que o cálculo do risco, a percepção que a pessoa faz do que ela vai perder, do que ela vai ganhar, ficando em casa, mantendo o distanciamento social e não mantendo o distanciamento social, esse cálculo altera e ele mostra, esses pesquisadores mostram que os municípios pró-Bolsonaro teriam, né, uma relativização maior, né, desse cálculo do risco aí e que altera essa dinâmica, né? Então, eu acho que é exatamente isso. As metáforas, elas inflacionam mesmo, né? Você passa a lidar de maneiras distintas, né? É claro que quem está, né, na vibe estamos em guerra, tá num lugar meio assim paranoico, né? Tá, né? E eu acho que é isso, né? Assim, ou seja, esse cálculo ele tá bem justo, né? Tá bem assim, porra, né? De guerra, né? Eu tenho amigos que, assim, cara, eu saí de casa nenhuma vez, sei lá, já vi gente assim, ó, saí de casa nenhuma vez, tal. Agora, claro, você vai ampliando isso para os setores da população que fazem isso, que têm condição de trabalhar remotamente, os que
não tem nem condição de trabalhar, não é nenhuma, isso nem se coloca no horizonte de pergunta, né? É diferente. Pois é, te dizer que assim, essa terceira pergunta sobre essa ideia da biopolítica da percepção, esse tá no livro maravilhoso daquela galera interessante da Urbanomic, eu não vou achar agora, mas o François Bonnet, ele é um cara interessado em filosofia do som, né? Agora acho que ele recentemente escreveu um livro sobre sobrenatural, mas e esse livro, Inframundo, ele tem um pouco. Então, ele tem sempre essa perspectiva de pensar algo do registro do sensível que permanece quase numa zona de não, de não registro. De não registro, de um registro nebuloso, de um ruído, vamos colocar assim, né? Que sensibilidade é essa? Ele está interessado nisso. Mas ao fazer isso, né? Esse é o grosso desse trabalho. Ele usa essa categoria da biopolítica da percepção, que eu não tinha visto em ninguém. Ele passa muito rapidamente, que esse texto é um texto ensaístico, mas eu peguei isso. Ele trabalha a partir do sensível, do Rancière, mas eu acho interessante esse nome, biopolítica da percepção, porque ele vai falando como que essa percepção ela é administrada e tem um regime biopolítico, ou seja, que traz o corpo em diálogo e traz o corpo, e que às vezes a gente fala tanto de biopolítica, quer dizer, eu tenho um passado longo Foucaultiano que recentemente tem sofrido as suas fissuras, assim, e a gente fala muito em corpo e esquece que o corpo é isso aqui, né? É orgânico, né? E eu gosto dessa ideia da biopolítica da percepção, que traz, né, olha, a coisa marca mesmo, tem uma sensibilidade, né? Quando a E sim, materialidade aparece, né, na nossa cara. isso, exatamente. Então, nesse sentido, claro, que quando você declara que algo é uma pandemia, isso muda o registro, né? Aliás, tem várias consequências políticas, como a gente já está vendo, né? A gente já vê essas diferentes consequências nas relações econômicas, né, políticas e tal. Então, sim, eu acho que sim. Né? Show de bola. Essa foi a terceira pergunta. Enfim, eu também achei esse conceito bem interessante, né, da biopolítica da percepção. Fiquei até curioso, depois vou dar uma olhada nesse livro. E a gente tem mais uma pergunta que, convenientemente, era o que eu tinha chegado a dizer que queria perguntar. Perguntaram aqui como as novas teorias antropológicas, como a simétrica, podem nos levar a repensar uma discussão sobre saúde. Não, Eu vou total. aproveitar e vou engatar com aquela pergunta que eu tinha te falado, né? Para você comentar do laboratório e tal, até, né? Do Lake. E como é que é essa pegada, né? De fazer antropologia na área de saúde e tal. Sim. Então, vou juntar essas duas perguntas porque elas se relacionam. A gente tem um cenário muito interessante aqui no Rio de Janeiro da antropologia da saúde. Primeiro porque você tem uma relação, né? Você tem a galera do IMS, você tem a galera da Fiocruz, e você tem cientistas sociais e antropólogos que circulam muito bem, né? No espaço, assim, o Rio de Janeiro é esse lugar muito privilegiado, você tem muitas instituições de pesquisa nessa área e diferentes no mesmo espaço, quase assim. Você vai de um lado, você faz uma disciplina em uma e vai em outra. E assim, então essa é uma primeira marcação, né? E a segunda de que a antropologia da saúde ela tem um diálogo muito intenso isso aqui na nossa área, né? Porque a gente costuma pensar, acho que até aqui tem um pouco uma dissociação entre a antropologia médica da antropologia da saúde, né? A antropologia médica que a gente pode pensar que é algo mais americano, né? Tentativa de, sei lá, pensa um pouco mais precisamente na relação médico-paciente, sei lá o quê. A antropologia da saúde ela já incorpora, né? Religião, diálogos com a antropologia da religião, diálogos com a antropologia da ciência, que é essa que vem muito dessa tradição da antropologia simétrica. Então você tem esse lugar fecundo de análise. E, vamos dizer, a matriz a qual eu me vinculo, que tem a ver, né, esse laboratório, ele é coordenado pelo professor Otávio Bonnet,
ele foi orientado pelo Luiz Fernando Dias Duarte, que é também da antropologia da saúde, mas tem um pé na antropologia das emoções muito forte. O Otávio é a mesma coisa. Então tem esse lugar bem específico de pensar a antropologia da saúde junto com a antropologia das emoções. Então a gente, né, pensa, porque né, a antropologia das emoções normalmente é pensada em gramáticas, tipo gramáticas emocionais, discursivas, sem levar em conta essa corporalidade. E quando você faz esse entrelaçamento com a antropologia da saúde, esse passo corpóreo fica, né? E essas relações, então, com a antropologia da ciência e da tecnologia se cruzam aí e está muito presente nos trabalhos do laboratório do Lake, né? Então você tem muita gente que pesquisa Latour, né? A partir do Latour, que faz antropologia da ciência hardcore, assim, e tal. E muita gente que pega o Latour e pensa processos terapêuticos e tal, itinerários de cuidado, itinerários terapêuticos, mas também outras discussões, né? Que eu gosto, assim, bom, você tem grandes brigas na antropologia, né? Mas o ponto principal de diferentes teóricos é uma disputa a respeito da natureza e cultura, né? Assim, uma reivindicação de problematizar novamente esse Grande lugar. polêmica, grande polêmica. Exatamente. E aí, a antropologia simétrica permite que a gente reaproxime o nosso diálogo com áreas que foram, porque pelo passado colonial da antropologia, foram expurgadas. Nosso diálogo com a biologia teve que ser expurgado por causa do pensamento do racismo científico, que a antropologia nasce a partir disso, né? Desse passado bizarro. Então, e agora, recentemente, assim, a partir da década de 80, você tem esse diálogo de novo. Diferentes tradições que brigam entre si, Latour, Viveiro de Castro, Tim Ingold, Strater, para falar alguns nomes, mas que se juntam, não, precisamos voltar a esse debate. Então, pensar a saúde a partir desse debate é bem diferente. A gente não vai, a gente né, tá para além dos debates da eficácia simbólica, né? Aqui, bom, sim, beleza, a gente já sabe que a relação entre saúde e doença, ela não tem a ver só com o estritamente orgânico, né? Que tem a ver também com o simbólico. Tá, mas aí agora a gente voltou, a antropologia simétrica permite que a gente faça essa pergunta de novo, mas o que era orgânico de início, né? O que a gente tinha tomado como orgânico, né? Não sei se deu para pincelar um pouco dessa pergunta, né? Sim, sim, não, achei bem legal. Inclusive, também daí acho que dá para tirar uma outra questão que eu acho que é bem interessante, e é um pouco, enfim, né? Como que como que se dá, né, então, essa relação aí, a partir da antropologia e dessa pegada, né, de você tentar fazer uma antropologia simétrica, porque, deixa eu ver se eu consigo fazer sentido do que eu estou querendo perguntar. Uhum. Mas, no momento que a gente tem, então, essa crítica, né, e que vem muito por essa coisa da relação da natureza e da cultura, eu acho que também se coloca a partir daí uma outra questão importante, que é como fazer essas antropologias, né, como fazer essa investigação, como você comentou, né, sem se colocar no lugar de eu sou um investigador que tenho conhecimento e eu estou dizendo como é a realidade. Então, tentando também ver a perspectiva, né, desses sujeitos que estão participando disso. E eu acho que isso coloca uma questão muito interessante para pensar política de um modo geral. Eu acho até que é uma discussão que aparece, né, em alguns debates do SEI, de certa forma, que é como pensar a política sem dizer para aqueles que estão participando do processo político o que é política, né? Legal. E eu acho que isso tem, enfim, uma coisa que eu acho muito interessante disso é a necessidade de a gente fazer essa crítica da esquerda, né? De que, pô, não tem como a gente continuar fazendo política dizendo o povo é ignorante, ele não entendeu, né? Ele não entendeu quais são seus interesses reais, né? O bolsonarismo é um fenômeno de pessoas que não entenderam o que está acontecendo. Não sei, né? Acho que temos ferramentas mais interessantes. Sim. Bom, eu acho que é bem interessante isso que você falou, porque
O que a antropologia simétrica simetriza? Uhum. Ela simetriza essa relação, né? O nativo, né, é relativo, para citar um artigo do Viveiro de Castro, né? Ou seja, o nativo não é mais aquele que detém a cultura, né? E o antropólogo é aquele que consegue sobrevoar para além da cultura e dizer, olha, vê como é que você é determinado culturalmente, né? Então ela simetriza essa relação, né? Se ela simetriza a relação, o saber está do outro lado, né? Está é esse outro lado que sabe, né? E não demagogicamente, é para valer, assim. Realmente é o outro lado que sabe, né? Quer dizer, o outro lado tem a sua teoria antropológica, né? Então, nesse sentido, tem. E eu acho muito interessante esse debate de pensar isso que a gente sempre discute, não sei, e muito também o que o Gabriel Tupinambá, né, trabalha um pouco, tipo, sobre essas questões do engajamento, que o engajamento político ele faz sentido internamente, né, ao movimento. Né, e ele precisa ser compreendido. Não que é plenamente possível você fazer uma crítica, né, interna, né, assim, que compreenda, né, assim, que abarque aquilo que está sendo esse engajamento, né, ao invés de simplesmente se sobrepujar, né, porque ela não faz muito sentido, esse é o ponto, né, não faz muito sentido você falar desde fora o que é aquilo, porque aquilo se define nos seus próprios termos, né, aquilo algo é problemático nos seus próprios termos, né? Não faz, porque é um pouco assim. Eu gosto muito de alguns exemplos que é discutido nas nossas reuniões, mas também que o Gabriel dá, do tipo, para quem está apaixonado, você chegar e falar que você está apaixonado porque os signos são compatíveis, né? Que você é do mesmo signo do que seu companheiro, sua companheira, mata a coisa, né? Em um golpe, né? Então eu acho que sim, eu acho que a antropologia simétrica ela tem esse lugar, esse tipo de pensamento, ela tem esse tipo de possibilidade, sim, né? Ela traz termos diferentes e tal. Eu acho que ela tem algo a dizer, né? Pelo menos para ficar por aí. Mas é curioso também pensar que assim a gente precisa avançar em relação a esses autores, porque acho que tem algumas posições problemáticas que podem ser levadas em conta, né? Assim, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, tranquilo. Vou até depois perguntar a fofoca acadêmica, né? Sempre importante. Vou até perguntar depois quais são os pontos que você diria que é importante avançar, assim. Né? Mas vou trazer aqui duas perguntas que apareceram e até em parte uma é o que a gente está falando aqui, né? O Vitor pergunta, né? Como é que você acha que essa junção, essa união de antropologia da saúde e antropologia das emoções pode ajudar a pensar problemas de escala relacionados à pandemia, né? Enfim. E o Tiago pergunta aqui, e eu vou parasitar a pergunta do Tiago, ele fala como se relacionam essas duas metáforas e, e o trabalho do Badiou, a lógica dos mundos do Badiou. Essa foi uma discussão, essa foi uma discussão que a gente teve no grupo, e eu vou parasitar a pergunta exatamente por causa disso também, e você trouxe, né, no texto, até fui atrás do texto, né, da Aline Costa e da Tatiana Roque, né, delas comentando exatamente essas questões, né, de como fazer uma análise desse fenômeno que não seja simplesmente colocar as pessoas na posição da ignorância. E elas falam, você traz esse trecho ali, né, que é uma questão de incompatibilidade de mundos. E eu não pude deixar de reparar, né, que eles usaram esse termo e que nós dois estamos nessa aula, né, sobre lógica dos mundos do Badiou. Exatamente. O Badiou faz a lógica dos mundos do Badiou faz uma violência à mente dos que se aventuram. Mas, enfim, né, eu fiquei pensando também, aproveitando a pergunta do Tiago, né, qual é a relação entre pensar incompatibilidade de mundos, inclusive incompatibilidade de mundos, como a gente vê
na polarização política, né, que tem toda essa discussão de que, sei lá, bolsonaristas e esquerdopatas vivem em realidades paralelas. É. E a lógica dos mundos do Badiou, né? Será que tem alguma relação? Te ajuda a pensar isso? Sim, beleza, obrigado. Gente, bom, vamos lá. Primeiro, essa pergunta, né, acho que do Vitor, né? Antropologia das emoções e pandemia, saúde. Então, eu acho que eu tentei fazer isso, principalmente pensando assim, principalmente a partir desse trabalho da Lauren Berlant. É o nome, acho meio difícil de pronunciar, mas é isso. Do Cruel Optimism, né? Porque ela vai meio que... É que, assim, nesse debate grande, assim, que a gente poderia ficar mais uma hora aqui conversando sobre isso, assim, é uma coisa é uma zona não muito confortável, mas que eu adoro habitar, né? De pensar isso que a gente chama de teoria dos afetos, que ficou conhecido mais ou menos assim, os impactos disso nas antropologias das emoções, a chamada virada afetiva, né? A antropologia, ela ama a virada, né? Virada ontológica, virada afetiva. Mas eu acho bom, porque é esse lugar, assim, a gente precisa de ser mais especulativo nas ciências sociais e nas ciências humanas, de maneira geral, né? Não deixar só os filósofos, né? Roubar dos filósofos, né? Isso. Conversar, né? Porque acho que a antropologia fica muito isolada, às vezes. E aí, assim, então eu gosto, a gente poderia organizar o debate da seguinte maneira: você tem uma galera da ontologia dos afetos, tipo o Brian Massumi, por exemplo, que vai beber do Deleuze-Guattari. Então, quer dizer, eu já tenho uma teoria dos afetos, que também tem um diálogo com as neurociências, com Antônio Damasio, especialmente. Então, eu já tenho uma teoria, que como eu já sei como é que os afetos funcionam, e eles funcionam de uma maneira completamente não intencional. Então, eu aplico essa minha teoria no mundo. Então, eu vou, sei lá, ver as relações políticas a partir dessa lógica, vou ver as relações sociais, etc. Tal. Agora, tem uma deriva disso que a gente poderia chamar de uma teoria mais, não uma ontologia dos afetos, mas uma fenomenologia dos afetos. Estou um pouco mais aliado a essa galera. Continua tendo um diálogo com as neurociências, continua interessada nesse debate, mas critica um pouco esse ponto de vista ontológico, da ontologia dos afetos, porque vai pensar que os afetos eles também estão embanhados em intencionalidade. Que a gente pode pensar, sei lá, que o inconsciente ele não é exatamente destituído de qualquer tipo de intencionalidade, né? Vamos colocar assim, principalmente com a virada lacaniana, né? Ele não é uma outra coisa, né? Mas não vou entrar muito nesse papo não. Então, essa volta toda para situar a Berlant, ela está mais aliada a essas feministas, principalmente, que pensam essa fenomenologia dos afetos. Então, ela vai ter uma preocupação de pensar, sim, a gente vai pensar em mundos diferentes, sim, a gente vai pensar em realidades diferentes, mas essas realidades têm uma economia libidinal que precisa ser compreendida, vamos colocar assim. Elas têm uma materialidade que é afetiva também, né? E eu aprecio esse esforço, eu acho esse esforço interessante, assim. E eu acho que eu tentei fazer isso no texto, de pensar que essas metáforas elas se sustentam também pelos seus efeitos afetivos, mas tentando ser o mais preciso e mais cuidadoso que eu consigo ser nesse limite de um texto desse, circunscrevendo isso, porque normalmente o problema de lidar com afeto, emoção, sentimento é que eles são absolutamente polissêmicos e pode parecer profundamente psicologizante, né? Você trabalhar com essas categorias. Eu topo o desafio, mas também quero ter o cuidado de não cair nessa cilada e eu espero ter conseguido fazer isso. Então, eu acho que dá para compreender assim, né? Porque essas conceituações elas se entranham na gente de alguma maneira.
né? Então, fazer essa conexão entre a saúde e as emoções faz sentido. Cara, agora a pergunta do Badiou é rock and roll, né? Assim, eu gostaria, sei lá, que o Gabriel emergisse das trevas aqui e, sei lá, desenhasse pra gente, como ele sempre faz, né? Muito generosamente, porque, assim, eu acho complicado. Porque eu acho que assim, é muito doido, né? Pensar o quanto que realmente, quanto que o Badiou tá muito próximo dessa galera, né? Então, só fazendo uma retrospectivamente, quer dizer, muito próximo e completamente distante. Há uma não relação, né? Vamos dizer assim, entre o Badiou e essa galera, assim, brutal. Porra, é só para deixar claro isso, e é interessante, né? Isso. Mas o texto da Aline Costa e da Tatiana Roque, que você se referiu na Ciência Hoje, pega o Latour, que vai pensar, o Latour pensando sobre o problema do negacionismo climático, para pensar o caso do vírus no Brasil, do negacionismo viral, vamos colocar assim, o fake vírus, né? E aí elas chegam nessa ideia que vem aí do Latour, nessa ideia de que há uma pluralidade de mundos, né? O Latour vem trabalhando isso, tem esse livro maravilhoso dele, Antropologia dos Modos de Existência, que isso está concentrado ali, essa ideia de que, né, então o antropólogo ele não está estudando representações de um fato, né, há diferentes representações e crenças sobre um fato, ele está estudando mundos diferentes, porque a própria ideia de fato é completamente subvertida, né, a partir dessa antropologia simétrica. O Viveiro de Castro também vai fazer esse mesmo movimento e tal. E então a gente precisa levar a sério essa ideia de incompatibilidade de mundos, né? E que, agora, o que é interessante do Badiou, que a única a coisa que eu acho que eu consigo entender, é que ele quer pensar a prática comum. O que é isso que pode unir um mundo a outro? E que isso não é um terceiro mundo. Isso é interessante, porque é como se, no Latour você tem essa figura do diplomata. Ele vai investir nessa ideia de que, olha, a gente precisa de diplomatas, né? E ele vai dizer que a relação de um mundo para o outro seria de tradução. E tradução no Latour não é exatamente... Ele está inspirado no Simondon, transdução, quer dizer que o próprio ato de traduzir é ele próprio uma individuação, ele é próprio uma mediação. Quer dizer, o traduzir não é simplesmente você jogar um texto e ele vai ser igual, só que em outra linguagem, em outro. Então, o Latour está dizendo sobre essa possibilidade de uma tradução. Mas eu sinto muito intuitivamente que não é bem um processo de tradução que ocorre com o evento do Badiou. É uma outra coisa, né? E uma outra coisa que se faz a partir de uma ruptura, né? E todas essas figuras assim são muito interessantes, que distinguem esses pensamentos. A possibilidade de fazer uma assembleia das coisas, dos humanos e dos não humanos, eles têm imbuído uma ideia de uma democracia liberal nesse modelo do Latour, né? Então, assim, esses mundos, há uma radicalidade, sim, esses mundos são profundamente compatíveis, mas a saída política seria a diplomacia, né? Uma diplomacia, a nossa capacidade, né, de fazer, né, enfim, os nossos projetos comuns, e aí o comum estaria nesse sentido diplomático mesmo, né? Como é que a ciência volta, né, assim, se primeiro ela tem percebido cada vez mais, os cientistas duros têm percebido cada vez mais que é político, né? A Scientific American teve que declarar assim apoio ao Biden, né? Isso é muito interessante porque ela nunca se posicionou, sei lá, ou sei lá quanto tempo que ela não se posiciona, né? Então uma revista da neutralidade científica falou assim, pelo amor de Deus, Trump não, né? O Latour está muito interessado nisso, né? Então, acho que tem pontos de conexão e pontos de uma diferença muito grande. Agora, o Marcos Gabriel tá ali no meio, sabe? Assim, eu acho que ele é alguém que dá para... Com ele, eu tenho um pouco mais de familiaridade pela linguagem que ele traz.
eu tenho um pouco mais de familiaridade, acho que com ele dá para pensar essas coisas, mas, enfim, mas tem algo no Badiou que nos interessa, assim, principalmente as relações de sujeito e verdade, né? Principalmente para nós que apostamos na hipótese do comum, né? Sim, bem, bem legal. Eu vou até, então, vou aproveitar aqui, a gente já está nessa discussão. Aí vou perguntar até sobre a questão do Marcos Gabriel, né? E que eu acho muito interessante o que você faz, na hora que você está falando dos circuitos metafóricos e como eles meio que eles encampam uma realidade, né? Que também tem tudo a ver com isso que a gente estava falando das as diferenças de mundo que acabam surgindo. E você meio que tenta pegar, né, do Marcos Gabriel a categoria, né, do espiritual, do Geist, né? E de pensar, usar ele para pensar o que é isso, né? Enfim, e eu até não sei se isso vai ser também forçar muito a barra na conexão, né? Mas porque eu fiquei pensando até a pergunta que você coloca no texto também, né? Que eu acho que é um pouco. Na verdade, eu não sei como se posiciona a antropologia exatamente sobre isso. Eu acho que essa é uma questão que aparece para mim, que você fala, né, dessa necessidade de pensar a natureza simultaneamente de forma transitiva e intransitiva, né? Ou Sim. seja, algo que é independente de nós, de certo ponto, mas também só aparece para nós como cosmologias históricas, né? Você fala aí também citando Descolar e tal. Eu até fiquei pensando assim, o Marcos Gabriel parece oportuno aí para tentar localizar como é que a gente fala de uma coisa que é real sem ser real, né? Nesse sentido do materialismo, sei lá, materialismo vulgar, né? De materialismo meio cru. Mas ao mesmo tempo, assim, dá para fazer isso, né? Será que não é uma coisa muito difícil que a gente pense na natureza ao mesmo tempo como independente e dependente das nossas descrições históricas, né? Enfim. Sim. Então, tô tentando pensar isso pro doutorado, né? Assim, é difícil, né? Não, eu acho que essa é uma questão, assim, quando eu falo, porque assim, isso é antropologia, basicamente. A antropologia surge a partir de uma questão natureza e cultura e continua com essa questão. Isso continua, e eu acho que as tentativas de fechar essa questão são desastrosas, sacou? Tipo, as tentativas de determinismo biológico na antropologia são um fracasso bizarro, uma coisa louca, bizarra. E as tentativas de determinismo, do culturalismo, são também terríveis, né? Assim, a gente poderia falar um pouco sobre e que tem tudo a ver com os momentos de crise da antropologia, que de diversas maneiras, vários momentos chegou a falar assim, acho que a antropologia acabou. Assim, em vários momentos ela chega nessa crise que tem a ver com esse tentar resolver esse passado colonial e tal. Mas então, eu acho que há maneiras de perguntar sobre isso, sabe? Tipo assim, que trazem umas vantagens, perspectivas, assim. A gente pode pensar assim, talvez não tenha uma boa maneira ainda de responder, mas há melhores maneiras de se perguntar, sacou? Então, essa ideia da transitividade e intransitividade, eu tiro do professor Frederick Vandenberg, que ele está muito imbuído de uma galera Basker, como é que chama? O realismo crítico, né? Assim, ele traz Sei, Roy Bhaskar, Bhaskar, acho que é isso. né? É. Alguma coisa assim. Traz um pouco essa ideia da transitividade e intransitividade, né? Aquilo que é independente de nós, isso é intransitivo, né? E a sua transitividade, né? Que é a ciência, né? Como um discurso histórico sobre a natureza, sei lá. Ela pensa na natureza transitivamente, mas não quer dizer que não haja isso que independe de nós nessa realidade bruta, né? Para pensar de sei lá, é até difícil falar sobre isso. Né? Eu acho interessante essa ideia de uma transitividade e de uma intransitividade, porque mostra a radicalidade de ser independente, né? De nós. Eu acho também interessante o modo de colocação dessa questão do Ingold, que é do Tim Ingold, que ele vai se falar, olha, talvez a gente possa pensar em porque essa modo transitivo e intransitivo, a gente acaba pensando como intransitivo
sempre a coleção de objetos naturais. Então, isso aparece como substituto de natureza, né? Sei lá, natureza sem aspas. E aí é como se a cultura visse a natureza com aspas, sacou? Mas eu gosto que o Ingold, ele muda a pergunta. Ele fala assim, não, talvez a pergunta sobre natureza e cultura seja perguntas sobre semelhanças e diferenças. Então a gente troca um pouco. Aquilo que é da ordem da semelhança é a natureza. Aquilo que é da ordem da diferença é a cultura. Então a gente passa a pensar que, por exemplo, para algumas cosmologias ameríndias, né, o mito é da ordem da natureza, é da ordem do dado. Mas ser da ordem do dados é ser da ordem da semelhança, daquilo que é dado, daquilo que esse fundo, né? O Viveiro de Castro me mataria, né? Que para ele é outra coisa, como deleuziano, né? Mas assim, isso que é dado, né? Isso é dado. Né? As diferenças são justamente né? Tá nesse outro lugar de ter que ser construído, né? Ter que ser. Então a gente pode pensar, organizar de outras maneiras, né? Assim, agora, o que eu acho interessante do Marcus Gabriel é que ele vai entrar no meio termo, né? Porque assim, você tem. Aí eu tô falando sem muita propriedade, mas como alguém que está interessado nesse debate, me aproximando devagar desse diálogo que eu acho muito profícuo com a filosofia. Você tem o Meia-Su, né? Que vai ter toda que vem do Badiou, um pouco esse lugar. A matemática seria capaz de pensar essa intransitividade, né? De alguma maneira. Agora, o Max Weber ele faz um outro posicionamento que eu acho interessante também, que ele vai pensar, olha, o fato que a linguagem ela ela torna acessível essas coisas, beleza? Mas para nós, mas não quer dizer que sem ela, né, não há o ser, né? Não há tudo isso aí, que isso tudo independe de nós, né? Mas a linguagem ela, sei lá, facilita as coisas, né? Então assim, e aí há maneiras de, sei lá, eu vou viajar um pouco, né? Mas que eu acho interessante do Marcus Gabriel que dialoga com esse meu lado antropológico, né? Que por exemplo, a gente não precisa ir tão longe, né? Os mitos se organizam de uma determinada maneira que não é exatamente transitiva, sacou? As estruturas míticas e tal. Elas não são exatamente transitivas, né? Então tem maneiras de pensar a intransitividade mantendo essa radicalidade, né? Mas não sei, é um desafio pensar. É um desafio. Mas por isso que eu gosto também do Marcus Weber, porque ele está o tempo todo em diálogo com as neurociências. Então ele tá interessado isso que é muito caro a mim, que é o corpo com isso. Como é que é uma realidade? Porque no Viveiro de Castro a gente entende que a perspectiva ela dá uma objetividade, né? Como num quadro, a perspectiva ela dá uma objetividade para o quadro, dá uma noção de profundidade, né? Ela é objetiva e subjetiva, né? A partir daquele ponto que você ocupa e você enxerga aquela coisa é dada, ela se impõe a partir de uma perspectiva, né? A perspectiva ela se impõe. Você vai ver um quadro à distância, sei lá, você pega um pontilhismo, né? Você olha muito perto, você só vê os pixels, né? Os pontilhados. E aí ele força uma perspectiva que você vê uma figura. A perspectiva é esse lugar, né? O corpo na perspectiva habita esse lugar. Mas quando você faz perguntas biológicas para o Viveiro de Castro, a resposta dele é um pouco conservadora. Ainda acho um pouco conservador. E aí o Ingold oferece uma biologia um pouco interessada em processos de ontogênese, e eu acho que o Marcus Gabriel é alguém que está pensando o novo realismo, né? Essa virada especulativa, em diálogo com a biologia. Que eu acho interessante. Sei lá, não sei, viajei um pouco, mas... Sim. Não, pô, bem legal, bem legal. Eu aprovo viagens, de modo geral. Enfim, vou trazer aqui algumas questões que, inclusive, acho que tem a ver aqui com
com o que a gente estava discutindo, né? Porque pediram aqui, por exemplo, a fofoca, que eu tinha comentado, né? Mas nesse sentido, né, de que acho que era meio que isso que você estava falando agora também, né? Essas limitações que acabam aparecendo em algumas. Passou uma moto aqui participando, a ruptura do real participando, mas acaba tendo. Acaba tendo, então, algumas, na sua perspectiva, né, algumas limitações em algumas visões, algumas abordagens na antropologia. Né? Até, enfim, acho que o público está curioso, eu também estou, né, sobre essas fofocas de, enfim, de algumas, do que seriam então nessas limitações e tal. E eu vou até aproveitar e vou também pedir então não sei também, porque é uma coisa que eu também quero entender, que você falou essa divisão na perspectiva dos afetos. Eu acho muito curioso como que os afetos é um termo que pegou e está todas as redes sociais com afetos e só que eu acho que tem, como você falou, assim, eu não sei bem como é que é esse corte, né, mas eu sinto que tem dois discursos que são bem diferentes entre si e nem sempre parece que está claro quais são essas diferenças, né? Eu tinha impressão, eu tinha chamado isso, né, de um lado meio deleuziano e um lado meio lacaniano entre essas abordagens. É uma boa. Pode Mas ser, eu não pode sei ser. bem como é que é e tal. Até, inclusive, acho curioso porque o Safatli, né, fala de afetos e até onde eu sei, o Safatli não é uma pessoa que estava participando dessa coisa, como você falou do Brian Massumi, ele não é uma pessoa que está em diálogo com esse tipo de perspectiva. Mas, enfim. Então, temos aí outra fofoca, né? Temos as fofocas da antropologia e dos afetos. É o que a gente faz, né, cara? Academia é isso, né? No final das contas, tudo é uma grande fofoca. Uhum. Tentar ser breve. É muito engraçado porque a antropologia sofreu uma crise louca nos anos 80 que ela achou que ia acabar, né? Uma das várias outras várias vezes, né? Porque ela começa a ter um problema, começa a pirar assim, meu, a gente tá numa pegada tão reflexiva, cara, que sei lá, é autoritário o meu discurso sobre o outro. Então a gente passa a ter vários momentos que a gente chama de crítica de autoridade etnográfica. Então, assim, pô, de certo modo, é uma radicalização do relativismo cultural, né? A gente relativiza, a gente vai ter estudos, ao mesmo tempo, muito interessantes, muito experimentais, assim, na antropologia dessa época, mas que questionam profundamente esse viés colonial, autoritário, interessado em relações de poder, explicitar as relações de poder entre antropólogo e nativo, sei lá o quê. E a coisa meio que dá assim, dá uma bugada. É claro que depois dessas várias mortes, né, retorna uma outra coisa e eu acho que esses várias respostas a isso, a essa crise, que vem do Latour, que vem do Roy Wagner, que vem da Marilyn Strathern, que a gente poderia organizar em diferentes grupos: antropologia reversa, antropologia simétrica, perspectivismo ameríndio, a nova etnografia da Melanésia. Eu sei que estou jogando nomes, mas que é para as pessoas mesmo buscarem no Google. Bota esse nome, nova etnografia melanésia. Você vai achar, vai entender, porra, sei lá, Verificato fez pós-doc com a Straten. Isso faz sentido e tal. Bom, e essa galera, então, passa a fazer antropologia de uma maneira diferente, assim, que é assim, tá, beleza, a antropologia ainda tem lugar, a gente ainda tem uma condição de fazer uma afirmação de saber, só que ela precisa de ter uma inversão perspectiva, sabe? A gente vai partir do outro, só que esse outro ele precisa estar incorporar, essa diferença está incorporada, essa diferença precisa estar numa radicalidade completa, assim, sei lá. E aí, recentemente, né, você tem essa nomeação de que o que foi feito até aqui, essa nomeação ela é posterior, né? E depois os próprios autores se apropriam dessa noção de virada ontológica. Aí é chamada de virada ontológica porque entra em crise um modelo que já estava sendo relativizado, né, do multiculturalismo.
que você tem uma mesma natureza, né, uma mesma natureza humana, vamos colocar assim, uma mesma capacidade, né, neurofisiológica e tal, e você teria múltiplas culturas e tal. Só que esse modelo começa a entrar em colapso, né, de diferentes modos. Essa galera, tipo, por exemplo, principalmente, por exemplo, Vieira de Castro, Decolar, mais o Vieira de Castro, talvez, é mais essa ideia, assim, tipo, a biologia não é tanta preocupação, mas a ideia de natureza muda também. Aí vai passar a ser múltiplas naturezas e uma cultura, porque ser humano, né, é também uma questão perspectiva. E aí a gente poderia entrar nisso, né, mas resumidamente, né, a gente vai derrubar a ideia de na antropologia, a ideia de cosmologia entra em crise. Tá? A gente continua usando ela, os antropólogos continuam usando, mas ela entra em crise porque não se trata mais de uma representação sobre o mundo. Se trata de mundos, né? No plural. Isso não está garantido, isso é totalmente disputado. Então, por exemplo, o Ingold, que é alguém, ele diz assim, ó, a gente não tem mundos, a gente tem um mundo só. Por exemplo, eu não concordo. Vamos esperar então um segundinho. Hardcore. É. Não, legal, mas dá pano pra manga o negócio. Sim. A gente faz ao vivo, a gente faz ao vivo aqui. Ao vivaço. E acho que voltamos a ser transmitidos. Aparentemente, sim. A volta. É. Um corte. Exatamente. No final da sessão aí. A gente convocou a ruptura do Badiou e ela veio até